Vamos abrir a palavra de Deus em Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Capítulo 17. Você que está em casa, nos acompanha também. Abra sua Bíblia aí, 17. Vamos ler do verso 1 ao verso 8, depois do verso 14 ao verso 21. Está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Verso 14. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos lhe disse, se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, sofre de muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, pedimos ao Senhor que a Tua palavra que acabamos de ler, ela entre em profusão nos nossos corações. E isso nos alimente, nos dê força para vencermos dia após dia as lutas que temos que enfrentar. Oramos pedindo a Tua misericórdia sobre nós, perdão dos nossos pecados, e para que vivamos, Senhor, diante de Ti em todo o tempo, e as nossas vestes sejam brancas, e as nossas mãos limpas perante o Teu altar de glória. Oramos dando graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Texto maravilhoso esse aqui, meus amados irmãos. Lindo, maravilhoso. Comunhão. Esse texto nos leva a ter relacionamento de intimidade com Deus. O Senhor chama a gente para perto. E o que aconteceu aqui, nesse momento em que Jesus foi transfigurado, foi algo ímpar para a vida daqueles discípulos. Eles nunca tinham experimentado nada, absolutamente nada igual. E era a primeira vez que eles estavam participando de algo assim. A Bíblia fala que Jesus foi a um monte orar, subiu uma montanha. Alguns irmãos hoje ainda têm alguns momentos que dizem: vamos subir no monte, vamos orar, vamos lá no monte, procura um monte. Em Manaus é difícil a gente encontrar um monte. Tem lá para o lado de São Gabriel, mas por aqui, por perto, ninguém encontra esses montes não. Mas aqui, Jesus de fato subiu um monte. Alguns pesquisadores, historiadores, falam que foi o Monte Tabor, por causa da aproximação da casa de Jesus, onde ele morava, em Cafarnaum. E ali próximo, ao Mar da Galileia, ficava bem, não tão distante, está o Monte Tabor. Outros dizem: não era lá não. Era o Monte Hermon, bem mais distante. Mas certo é que Jesus subiu um monte
com o intuito de orar. E levou consigo os seus discípulos. É o que está escrito aqui em Lucas 9, 28. Nosso Senhor estivera há pouco tempo ensinando a multidão. Pouco tempo antes ele estava ensinando uma multidão. Ensinando coisas profundas. Ensinando valores do reino. O que é que Jesus ensinava? No capítulo 16 você vai encontrar isso. O Senhor dizendo assim: negue-se a si mesmo. Sabe o que é isso? Negar-se a si mesmo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esses ensinamentos. E que levou tempo Jesus ensinando para a multidão. Hoje, essa mesma lição, esse mesmo ensino cabe a nós. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos preparados, irmãos, para enfrentarmos as dificuldades da vida quando formos apertados, formos levados a decidir se seguimos a Jesus ou abandonamos a Jesus. Estamos prontos para isso? Os discípulos de Jesus foram preparados para isso, para mais tarde não negar o nome do Senhor. E nós temos que entender isso hoje nos nossos dias, porque dias difíceis virão que nós não podemos negar o Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 11, capítulo 2, a partir do verso 11, o Senhor fala que se nós o negarmos, Ele nos negará. Mas se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas nós temos que estar preparados para esse momento, que vai vir. Esse momento virá, do aperto, tomar a cruz, seguir a Jesus. Tiver que perder a vida. Eu sempre que falo desse texto, eu me lembro daquele homem que foi sacrificado, ele e a família toda dele lá em Cuba. Tinham que negar Jesus. Colocaram aquele homem na cadeia, levaram os filhos para o paredão, e ele ficou vendo a família sendo dizimada. Chegaram lá com ele: nega Jesus. Não posso negar. Pegaram o filho mais novo, colocaram lá diante e fuzilaram o garoto. E nessa hora Deus colocou um cântico no coração dele: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E foi ele e a família toda dizimada. Mas eles herdaram o reino dos céus. Não herdaram o reino dos homens, herdaram o reino dos céus. Eles foram se vistos na glória celestial. Uma coisa, meus amados irmãos, que nós temos que ter um entendimento claro, é que nós não somos desse mundo. Embora estando nele, não fazemos parte dele. Nós somos do reino celestial. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 2, do verso 5, ele diz: pela graça sois salvos, Deus nos salvou. No verso 8 ele fala a mesma coisa: pela graça sois salvos. Mas no verso 6 ele diz assim, que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos lá. Já estamos lá. Essa palavra é tão profunda, tão alta, tão larga, que a nossa razão não consegue alcançar. De estar em Cristo Jesus já. E quando Ele vier, essa multidão toda já vem com Ele. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses 3, do verso 14 em diante. Já viremos. A nossa condição é não negar Jesus jamais. Olhando aqui para as Escrituras, esse texto da palavra de Deus que é tão belo, Deus prepara os seus discípulos para isso. Deus prepara a sua igreja para isso. O Senhor Jesus prepara os homens para isso, para poder suportar o que devemos que suportar, porque nós somos escolhidos, eleitos, predestinados para a salvação, predestinados para Deus, e jamais negaremos o nome do nosso Senhor. Depois dessas palavras de que Jesus
o Senhor se retira para orar nesse monte e leva os seus discípulos, levando consigo quem? Pedro, Tiago e João. Ele escolheu os três para que fossem testemunhas da sua transfiguração. Jesus escolheu os três para que fossem testemunhas da sua transfiguração. Se nós observarmos todos os atos de Jesus, Jesus andou segundo a lei. Ele disse que não passaria a lei, nem um i, nem o tio dela, sem que tudo se cumprisse. Ele cumpriu toda a lei, pois ele era a lei, o nosso Senhor. E na lei está escrito que para que substanciar qualquer fato, era necessário que estivesse pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E Jesus tinha 2 ou 3 testemunhas sempre com ele. Está escrito isso aonde, pastor? Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado que seja, qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. É assim que está escrito. E Jesus estava com ele, com as testemunhas que ele precisava que tivesse. Comunicações eminentes do favor divino preparam e dão direito a grandes serviços e grandes conflitos também. Os mesmos 3, Pedro, Tiago e João, foram testemunhas também de Jesus lá no Getsêmani. Quando eu estive lá, naquele jardim, percorrendo aquela área toda lá, lembrava desse texto o tempo todo, do quanto Jesus sofreu ali, do quanto ele, homem, sofreu, angustiou-se, como diz a palavra de Deus, em Mateus 26, verso 37, que ele levou consigo a Pedro, João, os 2 irmãos, filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se daquele jardim, porque ele olhava para Jerusalém, daquele jardim se olha para Jerusalém, está bem na frente, e ele sabia que lá dentro de Jerusalém ele ia ser julgado, lá dentro de Jerusalém ele ia ser chicoteado, lá dentro de Jerusalém ele ia ser humilhado, ele sabia disso, que isso ia acontecer com ele, para aquele povo que ele veio salvar, para aquele povo que esperava o Messias, ele era o Messias que estava ali e não foi reconhecido, e ele sofria daquele jardim, ao ponto de seus poros se abrir, de tal forma, que ao invés de sair o suor, saiu o sangue, sofrimento na alma, angústia, e esses 3 estavam lá como testemunhas. No verso 2, do capítulo 17, naquele alto monte aconteceu algo extraordinário, nunca visto pelos seus discípulos. Diz a palavra de Deus que de repente a plenitude da divindade que habitava corporalmente em Jesus 100% homem, 100% Deus. A plenitude da divindade que habitava corporalmente em Cristo agora brilhou através da natureza humana e manifestou aos seus discípulos, não apenas naquela divindade que Pedro havia confessado antes, mas algo grandioso estava acontecendo naquela hora. O que foi que Pedro tinha confessado anteriormente? Quando Jesus perguntou: "Que diz o povo a respeito de mim?" Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é isso e aquilo. Comentava muitas coisas, mas Pedro na hora sai na frente e diz: "Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus fala: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou." Esses 3 estavam nessa hora também. Esses 3 testemunharam esse momento em que Pedro salta na frente e fala a respeito de Jesus. Mas também o glorioso corpo da ressurreição, que eles poderiam ver ali agora, que eles e nós deveremos existir na presença de Deus por toda a eternidade. Você já imaginou, meu amado, que o corpo que você tem hoje não será igual? Você já pensou nisso direitinho?
Você já pensou se o arrebatamento da igreja acontecesse exatamente nesse exato instante, agora, nesse exato instante que nós estamos vivendo aqui, nesse local? E de repente esse corpo ser transformado, mudado, completamente mudado, para ir ao encontro do Senhor nos ares? Como é assim a promessa? E vai se cumprir? Pois é. Onde está isso escrito, pastor? Primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É isso que está escrito. É a nossa esperança. É a promessa do Senhor. O nosso valor excede tanto, que nós não fazemos ideia de quanto nós somos importantes e qual é a nossa verdadeira identidade. Porque nós olhamos para as intempéries da natureza, olhamos para o mundo em volta de nós. Somos levados, empurrados, para não olhar quem somos de fato. Mas Deus prepara o homem para poder entender quem ele é. O verso 4, esses homens testemunharam uma realidade tão extrema, algo tão magnífico, que eles jamais pensaram. Eles estão aqui de frente agora de Moisés e de Elias. Falava o Senhor com Elias e Moisés a respeito da ressurreição, a respeito do que ia acontecer dentro de Jerusalém. Elias e Moisés estavam falando. Alguns irmãos perguntam da gente: pastor, quando chegarmos lá na glória celestial, nós vamos nos reconhecer? Vamos saber quem somos? Amados, olhando aqui para esse texto da palavra de Deus, Moisés e Elias não eram conhecidos, pelo menos de fisionomia, de estar presente, de João, de Pedro e de Tiago. Não, eles não conheciam. Mas ali eles reconheceram imediatamente, souberam quem era. É claro que nós vamos nos conhecer. Nós não vamos ter essa relação que temos aqui hoje, como, por exemplo, um casamento marido e mulher. Se você está casado, aproveite seu casamento. Viva intensamente seu casamento. Viva com a sua esposa, viva com o seu marido. Se tem dinheiro para gastar, gaste com ele, gaste com ela. Estoura o cartão, meu irmão. Aproveita que só é aqui. Tem que viajar, viaja. Tem que comer nos melhores lugares, coma. Tem que comprar roupa nova, compra. Aproveita que é só aqui, porque lá não se casa, nem se dão em casamento. Nós vamos reconhecer, sim. Como eu não sei. Mas isso será. Moisés e Elias foram reconhecidos por eles. Elias falava com o Senhor a respeito do que ia acontecer lá. Lucas capítulo 9, verso 29 a 31, está escrito assim: E aconteceu que enquanto ele orava, Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Os 2 estavam lá conversando com Jesus, dizendo o que ia acontecer. Eles sabiam disso, da conversa que estavam tendo com Jesus. Os discípulos, sendo testemunha, estavam ali por perto do que ia acontecer. Na hora que Pedro, João e Tiago viram que os 2 estavam para ir embora, aí se apressaram. E Pedro vai com Jesus e diz: estamos aqui, Senhor. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Essa glória que estamos tendo aqui agora é tão maravilhosa que não dá para a gente ir embora daqui, Senhor. É melhor que façamos uma cabana aqui. Vamos fazer um tabernáculo. Um para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias. Vamos ficar aqui. É bom ficarmos aqui nesse monte. Esse relacionamento com Deus é tão maravilhoso que nós podemos experimentar hoje, irmãos. A gente não precisa subir um monte, mas você lá no seu quarto, como diz a palavra de Deus, fecha a porta. Só você e Deus. Só você e o Senhor. Invoca o nome dEle. Você vai gozar de mais intimidade? Pega uma cadeira, bota lá e diz assim: Senhor, senta aqui. Sente aqui, vamos conversar.
essa intimidade. Daí a pouco a glória de Deus está tão intensa dentro do seu quarto, está tão intensa em você, que você vai gozar da mesma coisa que os discípulos gozaram quando subiram aquele monte e estavam lá com Jesus. Isso está reservado ao povo que se chama pelo nome de Jesus. Está reservado a nós, igreja do Senhor, lavada, remida pelo seu sangue, selados pelo Espírito Santo. Está reservado a nós. Essa intimidade está reservada a nós. Quem no mundo tem essa intimidade? Quem no mundo sem Deus tem essa intimidade para conversar com o Criador dos céus e da terra? Quem? Ninguém mais. Mas nós temos esse livre acesso. E louvado seja Deus que fez isso conosco. Invoca-me e te responderei. Invoca-me. Eu acho lindo pensar numa situação em que você começa a orar. Quando você começa a orar, é uma caminhada que você vai chegar lá num ponto. É como você começa a orar hoje, entra nesse momento do seu quarto de intimidade e você dá um passo aqui, adianta. Daí a pouco você continua orando de novo, continua orando, do outro dia, é mais um passo que você caminha. Continua ainda buscando o Senhor, invocando o nome dEle, orando, falando com Ele, é mais um passo que você caminha. E vai chegar uma hora que você vai dar passo um após outro e vai chegar um ponto em que você para. Não tem para onde correr mais. Chegou ali, chegou. Você está numa intimidade tamanha com o Senhor. E nessa hora que você parou aqui agora, é Ele que se levanta do seu lugar e vem ao seu encontro. É Ele que se levanta do seu lugar e vem ao seu encontro. Vem cá, meu filho. Vem cá. Aí consolo, conforto. Tem razão para louvar. Tem razão para glorificar o Senhor. Intimidade, oração. E Deus chama a gente para isso. Ele chamou Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos dele, para testemunhar tudo, bem de pertinho. Pedro disse: Senhor, é bom que façamos aqui a cabana, para a gente não perder esse momento. Pedro desejou detê-los, aqueles homens, para que pudesse sempre desfrutar da companhia do seu Senhor, seu mestre e daqueles homens. Ainda também Pedro supunha que Jesus Cristo iria finalmente estabelecer um reino temporal na terra. Mas, amados irmãos, logo após e logo a seguir, uma nuvem brilhante os cobriu. Moisés some, Elias some e fica quem ali? Fica Jesus e os discípulos. E diz a palavra de Deus que uma nuvem brilhante chegou e cobriu. Uma nuvem era frequentemente o símbolo da presença divina. Mas tal nuvem sempre teve algo muito notável em sua aparência. O profeta Ezequiel teve uma visão de uma nuvem extraordinária. Ezequiel, no capítulo 1, no verso 4, diz assim: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Ezequiel teve essa visão, viu essa nuvem. Mais além um pouquinho, vamos para o Novo Testamento, de uma luz que brilha. Saulo de Tarso, esse homem que tinha a carta dos principais sacerdotes para perseguir a igreja do Senhor, diz a palavra de Deus que o Senhor chegou com ele a caminho da cidade de Damasco. Ele teve esse encontro pessoal com Jesus e viu também uma luz brilhar acima dele. Os filhos de Israel, quando no deserto murmuravam, amados irmãos, aquele povo que saiu do Egito, de escravos, tiveram experiências que nunca ninguém jamais teve. Eles passaram a pé enxuto no Mar Vermelho. Era uma multidão de 2 milhões de pessoas. Mas a população de Manaus, homens, mulheres, crianças, gado miúdo, gado grande,
todos atravessaram a pé enxuto o Mar Vermelho. Quando chegaram do outro lado, livres, completamente livres, começaram a blasfemar. Moisés, por que você nos trouxe para cá? Por que você nos trouxe para essa terra? Para morrermos de fome? Bom seria que o Senhor tivesse nos matado lá no Egito, onde nós comíamos as carnes, comíamos os pães. O coração do homem é um negócio terrível. Não reconhece as coisas. Deus trazia para eles um alimento que nutria, que hidratava, o maná que vinha do céu. Quem experimentou comer maná? Somente eles. Mas murmuravam. E no dia dessa murmuração, diz a palavra de Deus em Êxodo 16:10, quando Arão falava com a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. De repente todo mundo ficou quieto, de repente todo mundo ficou calmo, porque apareceu a glória do Senhor. Mas foi geralmente numa nuvem espessa e escura que Deus se manifestou durante o período da lei, com o povo de Israel. Em Êxodo 19:9 também diz assim: disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O Senhor disse que viria numa nuvem escura. Isso pode ser designado como um emblemático, irmãos, da antiga aliança, que era apenas a sombra das coisas que estavam por vir. E a nuvem de luz mencionada aqui nesse texto que nós acabamos de ler, em Mateus, é gloriosa. Ela é uma exibição de Deus e do seu Evangelho, pela qual a vida e a imortalidade foram trazidas à luz. Aquela nuvem brilhosa que veio, esteve sobre os homens ali, Tiago, Pedro e João e Jesus. Essa nuvem estava ali sendo mandada por Deus, vindo na presença de Deus em seu Evangelho, pelo qual a vida, a imortalidade foram trazidas à luz. Em 2 Timóteo 1:10 diz assim: é manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Daquela nuvem belíssima que estava lá, magnífica, que encobria todos, de repente se ouviu uma voz. Aquela nuvem que envolveu, saiu Elias, saiu Moisés, e de repente uma nuvem veio e cobriu os três lá. E Jesus no meio. E a voz saiu. Mateus capítulo 17, 5b diz assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Essa foi a voz que saiu de dentro daquela nuvem, para que aqueles homens pudessem entender, compreender algo maravilhoso, algo grandioso, e que era preciso. E essa voz chega até hoje a nós também, dizendo a mesma coisa, é a mesma frase, é a mesma voz, é a mesma força. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus acrescenta seu testemunho de aprovação ao que foi falado dos sofrimentos de Cristo por Moisés e Elias, mostrando assim que a oferta sacrificial da antiga aliança, que oferta sacrificial era essa? Lá na antiga aliança, os homens pecavam, claro, somos pecadores, continuamos pecando? Sim, somos pecadores. Mas naquele tempo lá, o que é que acontecia? O homem pegava um animal inocente, um gado miúdo, um cordeiro, chegava na presença do sacerdote, com uma faca na mão,
colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados, depois pegava a faca, cortava o pescoço do animal e sangrava. O sacerdote pegava aquele sangue, molhava na ponta dos dedos, ia lá no altar e aspergia, para que o pecado daquele homem fosse pago. E aquele animal era sacrificado, o inocente em favor do pecador. Chegou uma hora que o Senhor disse: chega. Tem uma hora também que João Batista olha para Jesus, passando na frente dele, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aqui ele. É esse aí que vai ser sacrificado por nós. É esse aí que vai valer. É nesse aí que vai se encerrar todos os sacrifícios da lei sobre ele. Porque nenhum outro sacrifício tem valor, a não ser o dele, em que Deus se compraz. Nele me comprazo. Essa foi a palavra do Senhor. Esclarecendo que foi somente em Cristo e que foi apenas em referência à morte do seu Filho que ele aceitou ofertas feitas sob a antiga aliança. Nenhuma outra oferta ele aceitou. A voz disse o quê? Ouvi-o. A voz disse o quê? Ouça. O que é que Deus estava falando, irmãos? O que é que Deus está falando hoje para nós? Os discípulos desejavam deter Moisés e Elias? Sim, para que pudesse ouvi-los. Mas Deus mostra que a lei estava em vigor, que a lei que estava em vigor e os profetas que profetizavam até agora devem dar lugar a Jesus. Moisés sai de cena, Elias sai de cena. E quem é que está agora? Jesus. Tão somente ele, a lei e os profetas estão em Jesus. O cumprimento da lei, tudo está em Jesus. As profecias todas estão em Jesus. Só nele, somente nele. Nós não precisamos voltar às práticas do judaísmo. Não precisamos fazer sacrifícios que não são aceitos por Deus. Porque o sacrifício de Jesus já foi feito e esse foi aceito por Deus. Nele, somente nele. Somente ele deve ser agora atendido, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem agora poderia vir ao Pai senão por Jesus Cristo. Nenhum homem. Não tem outro caminho. Essa voz também se refere à profecia de Moisés, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Sabe o que Moisés disse para o povo naquele tempo? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés tinha dito isso antes, lá atrás. E agora o Senhor Deus vem e confirma, dizendo assim: esse é meu filho amado, em quem me compraz a ele, ouvi. E para ouvirmos, meus amados irmãos, o Senhor falando conosco, nós temos que entrar aqui dentro das Escrituras Sagradas. Ler os Evangelhos. Meditar dentro dos Evangelhos. Ouvir a instrução de Jesus. Como no começo que eu falei, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Vê o que o Senhor está ensinando, o que é que Jesus está falando. Pois nele está a plenitude da graça. Tão somente nele. O que é que Deus estava dizendo? Não vá mais à lei, nem aos profetas para buscar a vida, buscar a vinda do Messias, pois eis que ele já veio. Ouça e obedeça a ele, somente a ele. Para ouvir e obedecer o Senhor, somente a ele, temos que entrar dentro das Escrituras. Meditar nelas. Ouvir o Senhor falar conosco nelas. Após essa maravilhosa nuvem de testemunha que estava ali em cima deles, diz a palavra de Deus que os discípulos caíram no chão. Quem não cairia? Quem de nós não cairia?
caíram como que desmaiados, diz a palavra de Deus, com a voz que veio daquela nuvem. Um dia, o profeta Daniel teve a visitação de um anjo do Senhor. Está escrito lá no capítulo 8, verso 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado, prostrei-me com o rosto em terra, mas ele disse: entende, filho do homem, pois esta é a visão que se refere ao tempo do fim. Daniel que enfrentou um anjo, tinha acabado de chegar ali, agora para tomar Jericó, tomar aquela cidade toda, entrar nas terras que Deus tinha prometido, e de repente um anjo aparece diante dele, um homem mais alto do que o pastor Eusto, com uma espada na mão. Josué olha para ele e diz assim: espera aí, falei Daniel, né? Josué olha para ele e diz assim: espera aí, quem é você? Você é dos nossos ou é contra nós? Enfrenta. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que o inimigo de nossas vidas, o diabo, Satanás, ele tem poder de se transformar em anjo de luz. E se você algum dia experimentar e aparecer alguém na sua frente, não tema perguntar quem ele é. Não tema. Se aparecer, pergunte. Conjuro-te em nome de Jesus, me diz quem tu és. Fala. O Senhor lhe deu autoridade para isso. O Senhor nos deu autoridade para isso. Nós não temos que temer. Porque o diabo é nojento, é sujo. Ele se disfarça em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se for preciso testar. Mas esse momento aqui, Daniel está lá, prostra-se diante de um anjo do Senhor de fato, um homem de Deus que estava ali. E o Senhor diz: não tema. Eu falei de agora há pouco, Saulo, a caminho de Damasco, recebe uma visão clara do céu, uma luz intensa, tão intensa, que era maior do que o brilho do sol, que ele cega naquela hora, diz a Bíblia que ele cai por terra. Alguns pregadores falam que ele caiu do cavalo. Aqui na Bíblia não diz isso. O que a Bíblia fala é que ele caiu por terra. Então ele, como os outros também que estavam com ele. E aquela palavra foi dirigida a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente, dentro do coração de Saulo se processa um temor, um tremor e uma identificação de que ele estava diante de alguém muito superior a ele, muito superior aos sacerdotes, de quem ele tinha recebido cartas brancas para perseguir a igreja do Senhor. E a resposta veio dos lábios do Senhor dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ah, meus amados irmãos, quem dera que muita gente no Brasil, muita gente no mundo afora perseguisse a Jesus com a intenção de encontrá-lo, de ter um encontro pessoal com o Senhor. E quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, tudo em nós muda. Tudo em nós muda. Não fica nada mais igual. Nunca mais. No encontro pessoal com o Senhor. Mas eu preciso perseguir. Perseguir o Senhor não para destruir a sua igreja. Perseguir o Senhor para encontrá-lo. Para buscá-lo de todo o meu coração. De toda a minha alma. De todo o meu entendimento e amá-lo. E aí encontro. Eu encontro. Essa transfiguração naquele monte deve ter confirmado em muito aos discípulos a crença na ressurreição. Porque em Israel, os saduceus diziam que não tinha ressurreição. Os fariseus diziam que sim, os saduceus diziam que não. Os escribas ficaram em cima do muro, para lá e para cá. Mas aquele momento em que Pedro, Tiago e João encontram Moisés, Elias, ainda existentes, embora o primeiro tivesse sido reunido a seus pais 1400 anos antes daquele momento. Elias, o último, tivesse sido transportado para o céu, como foi, e tinha vivido 900 anos antes daquele momento. No entanto, foram reconhecidos. João, Pedro e Tiago entenderam que tinha ressurreição.
não tiveram mais dúvida com relação a isso. Ressurreição. Irmãos, eu vou abrir aqui um espaço. Muita gente se engana, é enganado pelo mundo afora com as doutrinas malucas do mundo, os ensinos diabólicos do mundo. E algumas religiões falam a respeito de um aperfeiçoamento, de um que sai hoje e volta amanhã. Reencarnação. Essa doutrina é diabólica, maligna, infernal. Não existe isso. Não existe nenhuma possibilidade de reencarnação. Não existe. Se existisse, o Papai do Céu tinha falado. Mas o Senhor fala aqui de ressurreição. Morreu, segue-se o juízo. Não tem outra coisa. Os que estão em Cristo Jesus, já estão em Cristo Jesus. Tem ressurreição. E para isso Jesus ressuscitou várias pessoas. Para que o mundo soubesse que tem ressurreição. E finalmente Ele ressurgiu após o terceiro dia. Eu entrei naquele lugar onde José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, colocaram o corpo de Jesus. Vazio, está lá vazio. A gente faz a foto lá de um local que está vazio. Porque Ele ressurgiu, o nosso Senhor morreu e ressuscitou por amor a nós. Dizendo que nós também temos ressurreição. Dizendo que nós também temos ressurreição. Morreu e ressuscitou. E vive eternamente. Pedro, João e Tiago ficaram firmes nessa posição. Mas aquele gozo, aquela alegria que estava ali naquele local, era tamanha que ninguém queria sair de lá. Mas o que estava acontecendo na realidade lá embaixo daquele monte, é que uma multidão estava reunida. Tinha uma multidão reunida lá embaixo. Talvez passaram a noite toda, chegando, sabendo que Jesus tinha subido aquele monte com os discípulos, e que eles foram chegando dizendo, o mestre está aí, ele vai descer. Quando amanheceu o dia, aí vem o Senhor Jesus com os seus discípulos e encontra uma multidão. Depois daquela noite gloriosa. E no meio daquela multidão, de repente, aparece um clamor. Aquela assembleia reunida esperou pacientemente por Jesus. Nenhuma demora por parte do pregador os desencoraja. E continuava esperando pelo pregador, que era Jesus. Nos dias atuais, meus amados irmãos, quão raro é esse zelo. Quão raro é esse zelo. Quão poucos esperam para ouvir as mesmas doutrinas e curar suas almas pelo mesmo Cristo que opera maravilhas. Às vezes chegamos no templo para cultuar o Senhor, mas dependendo da cara do pregador, a gente vai embora. Lá nos Estados Unidos é comum colocarem lá fora a placa, o título do sermão e o nome do pregador. Os irmãos passam de carro, olham e dizem, bom, esse aí interessa, eu vou voltar mais tarde. Esse aí não interessa, eu vou embora. Não passa nem por perto. Nossos dias ocorre isso também. E muitas das vezes, está o pregador pregando, está saindo a palavra de Deus da boca dos lábios desse homem. A pessoa levanta e vai embora, como se nada daquilo ali importasse para a sua vida. Naquela multidão que aguardava Jesus, vem um homem que cai de joelhos aos pés do Senhor. E tinha um costume no povo do Oriente, que o fato de alguém cair de joelhos aos pés de outra, ela implorava um favor. Ela tocava no joelho de quem estava ali, ela pedindo, fazendo aquela petição. E esse homem diz a palavra de Deus que ele cai de joelhos. E, Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. O termo lunático quase hoje a gente não usa mais. Mas dizia-se de alguém que foi afetado pela mudança da lua cheia. A lua cheia ainda hoje influencia algumas coisas. Na colheita, na plantação, nas marés dos mares. A gente que não presta mais atenção nisso.
Em alguns momentos pegava alguém que estava atormentado da vida lá e ela produzia certa coisa. E então eles usavam ainda esse termo aqui, lunático. Nesse caso aqui, irmãos, nesse caso aqui que está citado a partir do verso 14, nesse caso, a situação daquele garoto era quase ocasionada por demônios. Pastor, não tem mais isso hoje. Está tudo intelectualizado. Não, meus amados irmãos, não se engane com isso. Não se engane com isso. Tem um povo mais que não acredita mais nada disso. No entanto, eles são tão real quanto você é real, quanto essa cadeira que você está sentado nela. Tem pessoas que de vez em quando relatam, olha, lá em casa, caiu sem mais nem menos, como diz a expressão, do nada, caiu no chão uma coisa que estava em cima do meio centro da mesa. Então, do nada, eu senti uma pessoa aqui do meu lado. Senti um vulto. Passou na minha frente. O que é isso? É nada? Não, queridos, não é nada. É um demônio, é um espírito maligno. E diz o texto sagrado aqui, que Jesus chama aquele menino para perto. E está escrito em Mateus 17, 18, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. E agora os discípulos estavam vendo a glória de Deus. E agora os discípulos estavam gozando de uma nuvem, e ouvindo uma voz que ele nunca tinha ouvido antes, mas agora estava na realidade lá embaixo, no vale. Estava lá embaixo, vendo a realidade do mundo que esperava eles descerem. Que não podiam ficar lá, mas descer. Cheios do poder de Deus, cheios de segurança, cheios do relacionamento com Deus, cheios da confiança, para poder encarar a realidade da vida lá embaixo, daqueles que esperavam. E a Bíblia fala aqui, Jesus repreendeu o demônio. Nesse caso, o diabo pretendia se esconder sob a aparência de uma desordem natural, para que nenhum meio sobrenatural pudesse ser utilizado para a sua expulsão. A gente vê essas coisas acontecendo hoje. O diabo entra no corpo de um cristão? Não, não entra de jeito nenhum. Demônio algum entra no corpo do cristão? Não, não entra de jeito nenhum. A palavra de Deus é bem clara quando diz aqui, 1 João, capítulo 5, verso 18. É bem claro. O maligno não lhe toca. Mas o desgraçado chega do lado e fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Vai lá, bistão. Não precisa pagar esse imposto, não. Paga não. Paga não. Mente aí, aproveita o embalo, mente. Qual é o problema de tu mentir? Ele fala essas coisas. Ele induz. Lucas capítulo 9, 39, o Espírito se apodera dele, é o que está escrito assim, o pai dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia de mim. Porque o Espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o Espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de ter quebrantado. Não sei se você já teve alguma experiência nessa natureza, mas alguém que está opresso pelo espírito maligno, presbiteriano não gosta da palavra possessão não, mas eu estou falando aqui. Você já teve experiência disso? De ver alguém possesso de um espírito maligno que toma o corpo, toma a mente, embota a mente de uma tal forma que o cara não consegue ver absolutamente nada? Tempo desse atrás, lá num culto de oração, lá na central, estava lá uma pessoa opressa pelo espírito maligno. Naquele tempo, faz tempo já que isso aconteceu. Mas agora não, porque lá agora tem antigamente umas centrais de ar-condicionado que nós tínhamos lá. E uma pessoa sentada bem na frente, enquanto a gente estava orando, de repente se manifestou ali o espírito maligno dela. E vamos lá, pastor, vamos orar, vamos libertar aquele homem. De repente aquele homem que estava ali em pé, dizendo os maiores impropérios no meio da igreja naquela hora. A igreja estava orando, todo mundo se levantou para orar e fomos orar e repreender. Ele estendeu o braço e veio num murro no meu rumo.
Eu disse, vai acabar com o meu rosto, quebrar meu óculos, ferir meus olhos. Rapidamente essa mensagem passou na minha cabeça. Mas quando ele chegou aqui, bem próximo aqui do meu rosto, o braço dele foi desviado e entrou na central de ar-condicionado até aqui, que ficou preso. Quando eu vi que ele ficou preso naquela central de ar-condicionado, eu disse, deixa ele até terminar o momento de oração. Vai ficar amarrado aí até terminar. E assim ele ficou. Irmãos, eu estou contando aqui algo, parece até um gracejo, mas é tão real quanto você é real. Os demônios estão ali. E chegam, e perturbam. Jogar alguém no fogo, jogar no chão, fazer vergonha? Faz. E alguém chega e diz, isso é espasmos agudos de uma convulsão. Isso aí é convulsão, isso aqui é epilepsia normal. Esse garoto sofria disso aqui, e todo mundo talvez achava que era alguma coisa. Mas ele sofria, o garoto sofria, as forças se esvaíam, acabava tudo dele. O pai, a testemunha disso, estava dizendo, olha, ele só larga ele quando ele está moído. Qual era a preocupação do pai com aquele menino? Era porque aquele menino estava em contínuo perigo, toda hora, e o pai cuidando. Aqueles que estão sob a influência do diabo são muitas vezes levados ao extremo em tudo. Esses são frequentemente levados ao fogo da presunção ou às águas do desespero. Acontece no nosso meio? Acontece. Acontece nos nossos dias? Acontece. Satanás tira proveito do nosso temperamento natural, estado de saúde, circunstâncias externas para atormentar e arruinar a alma de muita gente. O que a palavra nos ensina? Não deis lugar ao diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Essa palavra foi escrita para a igreja do Senhor. Não foi escrita para o mundão, não. Foi escrita para a igreja. Para que os irmãos sejam sóbrios e vigilantes. Depois os discípulos chegaram com Jesus e disseram, por que nós não podemos curá-lo? Não é de admirar quando a cura deve ser efetuada por uma ação sobrenatural. E eles não tiveram fé suficiente para exercer o poder de Deus em seu favor. E não tiveram. Uma desordem espiritual deve ter um remédio espiritual. Não adianta outra coisa. Não adianta o remédio. Se a desordem espiritual, tem que ter uma solução espiritual, um remédio espiritual. Caso contrário, não tem cura. Meios naturais, em tais casos, significam apenas nada, absolutamente nada. Jesus, quando fala para aquela geração, ele diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Geração perversa. Os influenciados por opiniões perversas, essas os impedem de receber a verdade. Essa última expressão não poderia ser dirigida aos discípulos, que certamente foram salvos da corrupção do mundo e cujas mentes foram recentemente, divinamente, iluminadas pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor. Eu já estou conseguindo fazer alguém cochilar por aí, não? Já, né? Tem cochilo já por aí? Essa palavra para os discípulos não valeu. Mas ela estava valendo em todos os momentos e era aplicável ao povo judeu. Geração incrédula e perversa. Jesus repreendeu o diabo? Sim.
E privou o diabo de todo o poder para atormentar a criança e obrigou a abandonar a atual habitação usurpada. Irmãos, tem uma coisa que Jesus ensinou aqui também na sua palavra, foi que a pessoa quando vem para Jesus, ela tem um encontro pessoal com Jesus, o Senhor transforma a vida dela todinha. Muda tudo. A casa fica limpa. Mas diz, o próprio Senhor Jesus diz que essa casa depois de limpa, os demônios vão embora, e não achando lugar, o que acontece? Eles voltam, e traz mais 7, e o último estado dessa casa foi pior do que o primeiro. Eles chegam atormentando, chegam perturbando. Alguém que foi apenas simpatizante do Evangelho, que viveu a alegria de poder cantar um hino, cantar um louvor, e sentir emoções, mas que não teve o encontro pessoal com Jesus, essas pessoas são suscetíveis a receber esse tipo de visitação. Jesus privou aquele demônio de poder estar no corpo daquela criança, no corpo daquele menino. Você não entra mais. E sabe de uma coisa, queridos? O Senhor deu essa mesma autoridade a nós. Quando Deus mandou 70 discípulos, Jesus mandou 70 discípulos pregar o Evangelho, curar, ressuscitar, eles voltaram depois trazendo o relatório e dizendo: Senhor, em teu nome até os próprios demônios se nos submetem. O Senhor diz assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Essa autoridade foi entregue também à igreja do Senhor Jesus, a você e a mim. Então, se você, quando se deparar numa situação dessa por aí, irmão, não chame para o pastor Ariusto, não. Ligue para ele, não. Não ligue para o pastor Zé Nery, não. Não ligue para o pastor Francisco, não ligue para o pastor Wellington. Exerça a autoridade que Deus lhe deu. Satanás, em nome de Jesus, sai dessa vida. Sai, ele vai sair. E se for preciso gritar, grite. Os demônios são iguais aqueles cachorrinhos de madame. Bom, se tem alguma madame aqui que tem cachorro, desculpe, mas aquele totozinho sem vergonha, que ela se arruma todinha para sair, para ir tomar um chá com as amigas, e ela vai saindo da porta, aí o totozinho chega balançando o rabinho, fica ali. Ela vai querer sair, ela diz: volta, totó, volta, volta. E ele vai ali e volta de novo. Ela vai querer sair de novo e ele está lá: volta, totó, volta. Mas tem uma hora que ela está vendo que a hora está passando e o miserável do totó não deixa de acompanhá-la. Vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá. E ela entende que ele tem que ficar. E ela bate o pé, pisa: volta, totó. E ele vai embora. Assim são os desgraçados dos demônios. Se você não falar com autoridade, eles ficam perturbando o tempo todo. Jesus precisou bater o pé? Jesus precisou gritar com ele? Não. Eles olhavam para Jesus e tremia, temia. Sabia quem ele era. Disse: saiam. E eles saíram. De repente os discípulos estavam vendo uma glória magnífica. E agora estavam ali vendo o Senhor exercendo uma autoridade sobre os espíritos malignos, que são tão reais quanto nós. Uma glória lá em cima do monte e uma glória aqui no vale. Por onde você está passando? Onde você está? Nos montes ou nos vales? E aonde quer que você esteja, estando nos montes ou nos vales, o Senhor é conosco. Onde quer que estejamos, seja no monte ou no vale, o Senhor é conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existem algumas almas cuja cura Deus reservou apenas para si, para quem todas as aplicações de seus ministros parecem ser totalmente ineficazes. Às vezes, ele faz tudo sem eles, para que saibam que nunca podem fazer nada de bom sem ele. Nada de bom vem de nós, meus amados irmãos. Nada de bom. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que faz caridade, eu faço isso, aquilo. Isso aqui não dá direito ao céu, não dá direito à justificação, nada. Se você der um copo com água a alguém, saiba que Deus preparou essa pessoa para receber o copo com água, que ela vai beber, e preparou você para dar, mas não veio de você, veio dele.
Tudo vem dele. Se alguém se acha muito bom, saiba que você é um pecador miserável. Somos pecadores. Se alguém diz que não peca, nega, engana-se a si mesmo. Somos pecadores. E se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, estaríamos no inferno também. Mas o Senhor resolveu escolher a gente. Foi graça. O Senhor resolveu predestinar a gente. Foi graça. Não tínhamos direito, estávamos mortos nos delitos e pecados. E Ele nos tirou de lá e nos deu vida. E nos colocou em Cristo Jesus. Graça. Ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco? Estas palavras podem ser consideradas como faladas aos discípulos por causa da incredulidade. Ao pai do menino que deveria ter levado a Jesus, e para a multidão que demorou a crer nele como Messias, apesar dos milagres que realizou. Por que não podemos expulsá-lo? Quando os ministros do Evangelho descobrem que seus esforços com respeito a alguns lugares ou pessoas são ineficazes, eles devem vir por oração particular a Jesus Cristo. Humilhar-se diante dele, implorar para que sejam informados se algum mal está em si. Não foi o resultado da infrutuosidade dos seus discípulos, foi a falta de fé. Mas eu tenho que examinar a mim mesmo. Eu preciso orar. O Senhor disse assim, essa casta aí, do verso 21, essa casta aqui não se expulsa senão com oração e jejum. Tem demônios que são resistentes. Ainda tenho aqui mais uns minutinhos com vocês. Mas teve uma situação aqui na igreja, em que uma moça, uma senhora, jovem senhora, ficou opressa pelo espírito maligno durante 20 dias ininterruptos. Os pastores estavam na casa dela, ia presbítero, ia todo mundo para lá orar, invocar o nome do Senhor, ordenar os espíritos para saírem, e eles iam saindo. O pastor Júnior ainda estava conosco. Essa moça cruzava a rua, para ir lá para a igreja central, de olhos fechados, fazia comida de olhos fechados. As crianças, os filhos todinho ela atendia, banhava, fazia tudo de olhos fechados, não abria os olhos para absolutamente nada. Um certo dia, o pastor Júnior disse assim, Wellington, vamos lá, bora lá de novo, vamos lá. Cruzamos a rua e fomos bater na casa dela. Chegamos lá, ela estava lá, e eu fiquei na sala e o pastor Júnior foi lá para a cozinha, porque ela estava com a faca na mão, cortando carne para fazer comida para as crianças. E falando aquela voz horrível. De vez em quando o pastor Júnior gritava lá, ordenava os espíritos malignos para sair, e aconteceu. E eu fiquei lá na sala, eu disse, Senhor, tantos dias, o que tem, o que está acontecendo? Tantos dias. E eu entrei e fiquei perguntando, Deus, tem algum ponto de apoio aqui? Tem alguma coisa que o diabo está se encontrando para entrar e sair nessa casa e perturbar essa família toda desse jeito? Aquela moça naquele dia se converteu. Eu entrei no quarto deles lá, do casal, eu olhei e vi um urso de pelúcia desse tamanho, lindo urso de pelúcia. Quando eu fui meter a mão naquele urso de pelúcia, lá da cozinha onde ela estava, ela gritou, não toca no que é meu. Aí eu disse, achei, Júnior. Peguei aquele urso, tirei de cima do guarda-roupa, abracei com ele, e nós cruzamos a rua de volta, fomos lá para o escritório da igreja que ficava na esquina da Silva Ramos. Chegamos lá, colocamos aquele urso lá. Esse aqui é o ponto de apoio. Tem alguma coisa aqui que o diabo está se utilizando disso. Nessa hora que eu tirei o urso de lá da casa dela, tiramos, ela abriu os olhos em casa. Ela abriu os olhos em casa. Chegamos lá, uma áreazinha reservada, pegamos 1 litro de álcool, vamos queimar esse troço. E derramamos 1 litro de álcool em cima daquele urso. Pegamos o fósforo e
riscava e jogava em cima do álcool, nada. Encostava o palito de fósforo no urso, molhado de álcool, nada. Não acontecia nada. Diácono Adão, diácono na nossa igreja, um homem de Deus, viu a gente lá, de vez em quando pedindo mais uma caixa de fósforo, porque a outra já tinha ido toda. Aí ele chegou e disse assim: vocês já oraram em nome de Jesus? Adão falava assim, bem grosso, bem forte. Ele disse: não, Adão, 2 pastores ainda não oraram em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus e toca fogo nesse troço. Foi assim que ele nos tratou. E nós oramos, e o primeiro palito que foi acendido e jogado naquele urso pegou fogo todo. Ficamos lá até ver as cinzas. No final encontramos uma cruz com os dizeres em japonês, vários dizeres. Pegamos aquela cruz lá, ninguém queria traduzir aquilo, que ninguém sabia, nem precisava daquilo, porque o Senhor já tinha mostrado o que era o ponto de apoio. E aquela mulher ficou livre, recebeu Jesus e é uma grande missionária dessa igreja hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós temos que enfrentar essas dificuldades. Nós temos que enfrentar essas dificuldades. E saber que isso é sério. Por que não podemos expulsá-lo? Faltou oração, faltou jejum, faltou consagração, faltou vida com Deus, faltou observação das Escrituras Sagradas, faltou. O crente tem que estar pronto para toda boa obra. Em qualquer momento, em qualquer lugar. A hora já foi. Vamos ficar de pé, meus amados? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E o Senhor transferiu essa autoridade para nós, igreja do Senhor, lavada pelo sangue de Jesus.